Salve, salve, muito bem-vindo ao Dicas do Lip. A gente vai seguir a sequência de progressões. Agora a gente vai falar sobre a propriedade aritmética, que é a característica, claro, das progressões aritméticas. Se liga só. A gente vai ter o seguinte, eu vou começar falando a versão genérica dela, a versão geral, melhor dizendo, genérica não, a versão geral, e eu vou especificar como geralmente a gente usa nas questões. Legal? Mas ela tem um poder bem grande até. Eu vou começar colocando uma PA aqui bem genérica. Só vou representar os termos. Não estou preocupado com os valores numéricos. Então vou botar A1, A2, A3, A4, A5. Vamos até o A7, pode ser? Até o A7 tá bom. Legal? É uma PA aí com 7 termos. Podia ser par, podia ser ímpar, isso tanto faz. Ok? O que a propriedade me diz é o seguinte. Foca nessa frase. Se a soma dos índices I mais J for igual à soma dos índices P mais Q, então eu te juro que AI mais AJ será igual. Deixa eu botar essa aqui na linha de baixo, vai. Então eu posso dizer que o AI mais o AJ vai ser igual ao AP mais o AQ. Que, Felipe, não entendi nada. Respira fundo que eu vou te explicar. Eu nem expliquei ainda, eu só joguei. A gente vai ter o seguinte, olha. Eu tô olhando para 4 termos, como você pode ver. O AI, AJ, AP e AQ. Legal? São 2 de cada lado, sempre serão 2 de cada lado. Não me inventa história. A regra é essa, 2 de cada lado. Não é 3 de um lado, 1 do outro. Não, aí tu tá inventando história, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou olhar qual é o índice de cada um desses termos e somar os índices. I com J e do lado direito, P com Q. Se a soma dos índices for igual, melhor dizendo, eu garanto que a soma dos termos vai ser igual também. Vamos ver um exemplo prático? Por exemplo, vamos olhar para os índices, tá? Eu estou olhando então para o 1, para o 2, para o 3, até o 7. Você concorda comigo que 1 mais 7 dá 8, é claro, que é a mesma coisa que 2 mais 6, que por sua vez é a mesma coisa que 3 mais 5, que também é a mesma coisa que... Opa, me empolguei. Que 4 mais 4. Aqui não tem problema usar o mesmo índice não, tá? A princípio são índices diferentes, mas nada impede que você use o mesmo índice. É só a conta bater. Legal? O que essas igualdades todas estão me dizendo? Elas estão me dizendo que A1 mais A7 é igual a 2 mais A6, que por sua vez é igual a 3 mais A5, que por sua vez é igual a A4 mais A4. Olha que negócio maneiro. O A4 mais A4 eu não vou deixar assim não. Eu vou botar 2 vezes A4, pode ser? Só de saber que é uma PA, eu nem sei quem é a razão, perceba. Só de saber que é uma PA, eu garanto que esses caras todos são iguais entre si. Legal? A gente usa isso para falar da soma da PA. Porque na prática, o que vai acontecer? Essa é a versão geral que eu falei, né? Na prática, como é que a gente usa isso? Termos equidistantes, ou melhor, a média aritmética de termos equidistantes é igual ao termo central. Vou traduzir isso para você através de uma dica. A média aritmética, já que a gente está falando de progressão aritmética, de termos equidistantes. Equidistantes de onde, Felipe? Do centro. É igual ao termo central. E aí a situação que isso mais aparece é essa daqui, ó. Eu tenho 3 termos em PA, A1, A2, A3. Podia ser 7 termos, como estava ali em cima, mas geralmente são 3 mesmo. Eu posso dizer que o A2, que é o central, é igual à média aritmética do A1 com A3. Por quê? Porque eles são equidistantes em relação ao centro. Maneiro? Eles são equidistantes em relação ao centro. Vou te dar uma outra visualização. Aqui no nosso exemplo com 7 termos. Eu posso dizer, por exemplo, que A2 mais A3, a soma dos índices é 4, certo? É a mesma coisa. 4 não, 5, eu, hein? 2 mais 3, até onde eu sei, dá 5, não dá 4 não. É a mesma coisa que pegar o A1 com A4.
Aí não precisa fazer média aritmética, né? Eu peguei 2 termos contra 2 termos, a soma já é igual. Legal? Além disso, o A5 é igual à média aritmética do A4 com A6. Por quê? Porque 4 mais 6 dá 10 e 5 mais 5 dá 10 também. Tudo isso é consequência dessa propriedade que está circulada aqui. Maneiro? Ela é bem poderosa em concursos como SpaceX, AFA, Escola Naval. Volta e meia cai uma questãozinha em que ele te dá vários números ou expressões que seja em PA, e aí você tem que usar que o central é a média aritmética dos extremos. Maneiro? Vamos usar isso agora para calcular a soma da PA. Eu vou escrever a soma da PA da seguinte maneira. São N termos. Então, se eu estou somando N termos, eu vou escrever os N termos. A1 mais A2 mais A3 mais o A4 até chegar no final, que seria o AN, já que eu estou falando de N termos especificamente. Qual é a técnica? No caso, para você demonstrar a fórmula. Eu já falei isso no vídeo anterior, eu vou repetir nesse vídeo, já que, tecnicamente, você pode estar assistindo esse de primeira, né? Não é o ideal, mas vai que. Então, na prática, quando você pensa em progressões, é legal você ver as demonstrações para entender melhor como é que funciona. Só que quando você vai numa prova, ainda mais se for da AFA, por exemplo, que é de velocidade, a da SpaceX, que também razoavelmente é de velocidade também, a da EAR, do ITA, enfim. Quando você chega numa prova de velocidade, você não quer ficar demonstrando coisas. Até na escola naval, cara, que não é de velocidade, é mais conteudista, de dificuldade nas contas e tal, tu não quer ficar perdendo tempo demonstrando coisa que tu já sabe. Então, no geral, você vai pegar as fórmulas e sair tacando, só que é claro, né? Tacando do jeito certo para poder resolver as questões. Você não quer demonstrar na hora a soma da PA. Então eu estou fazendo isso aqui muito mais para você absorver melhor o conteúdo do que para você decorar a demonstração e ficar reutilizando em outros momentos. Legal? Sendo assim, qual é a técnica, né? E é decorado mesmo. Você tem do A1 até o AN. Eu vou escrever a mesma soma, só que agora do AN para o A1. Ou seja, eu estou escrevendo a mesma soma, só que na ordem contrária. Legal? E aí, o que eu vou fazer? Pensando na nossa propriedade que eu acabei de falar sobre, eu vou somar as duas equações. Por quê? 1 com N dá N mais 1. Olha só para os índices. 2 com N menos 1 dá N mais 1 também. 3 com N menos 2, que não está escrito, mas eu estou falando, conversando contigo. 3 com N menos 2 também dá N mais 1. E assim vai até o último. Ou seja, todos eles, par por par, tem a mesma soma de índices. E se a soma dos índices é igual, é porque a soma dos termos é igual também. Então, olha que negócio interessante. Eu tenho 2 SNs, né, porque eu estou somando uma equação com a outra, e eu tenho N pares desse tipo, N pares de termos, cuja soma é sempre igual. Aí, é claro, eu vou escolher o A1 mais a N, por ser o clássico. Mas, olha que legal, podia ser A2 mais a N menos 1, dá certo também. A3 mais a N menos 2, dá certo também. É claro que ninguém vai fazer desse jeito, pelo amor de Deus. Tu usa o A1 e o AN por quê? É o primeiro e o último, é mais fácil de lembrar. Legal? Mas podiam ser outros termos na hora de usar a fórmula da soma. E aqui a gente já tem a fórmula pronta. A1 mais a N, lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, vezes N sobre 2, que é a fórmula que a gente conhece para a soma da PA. Legal isso? Interessante? Então agora você já sabe a demonstração, né? Sabe a motivação de por que a soma da PA tem essa cara, ok? E aí, vou te dar uma diquinha aqui, extra. Que honestamente não estava planejado para eu falar nesse vídeo não, eu ia falar mais pra frente, mas me empolguei. Inclusive eu ia falar no próximo vídeo, na real. Se liga só para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Se eu tenho uma PA com 3 termos, a gente falou um pouquinho agora que o termo central é a média aritmética dos extremos. Mas não é essa dica que eu quero falar, não. Isso costuma aparecer muito em questão de relações de Girard, lá dentro de equações algébricas, quando ele fala, eu tenho um polinômio ali, por exemplo, do terceiro grau, e as raízes desse polinômio estão em PA. Visualiza? Ele poderia falar que estão em PG, só que a gente não chegou na PG ainda, calma. Então, o que acontece? Quando você tem 3 raízes, ou melhor, 3 números, né? Não precisam ser raízes. Quando você tem 3 termos em PA, vale muito a pena
você escrever todo mundo em função do cara do meio. Ou seja, em função do B. Aí o anterior, que é o A, é B menos R. E o posterior, que é o C, vai ser B mais R. Por que isso vale muito a pena de fazer? Uai, olha para a soma dos termos. B menos R somado com B. Vou botar um parênteses para distinguir quem é quem. Somado com B mais R. O R corta. Isso aqui vai dar 3B. 3B é um resultado muito bonito. Porque nessas questões que geralmente ele fala das raízes em PA, você conhece por relações de Girard a soma dos termos, das raízes. Então, se você conhece a soma das raízes, você conhece o S. Opa, errei aqui de novo. Você conhece o S. E aí, se você conhece o S, divide por 3, tu vai achar o B, que é uma das raízes. Então, você já tem uma das raízes desse teu polinômio. Geralmente, isso já quase que destrói a questão, quase que acaba com a questão. Maneiro? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E caso você tenha ficado curioso, se fossem 4 termos, tem uma adaptação que a gente pode fazer. Ela não é tão óbvia, mas aí eu tô comentando no vídeo por causa disso, né? Depois que você tem a aula, pode ficar óbvio. Se fossem 4 termos, você vai ter o seguinte. Não existe termo do meio, né? E não valeria a pena, por exemplo, botar em função do B ou em função do C. O que você faz? Você finge que existe um termo do meio, tá? Você finge que existe um termo do meio. E para trás você anda R sobre 2. E para frente também, R sobre 2. Isso do X para o C. Do X para o C. Do C para o D continua sendo R. Do B para o A continua sendo R. Aqui é menos R, aqui é mais R. Aqui é menos R sobre 2, aqui é mais R sobre 2. Beleza essa separação que eu fiz? Como é que a gente vai escrever então? Eu não vou escrever em função nem do A, nem do B, nem do C, nem do D. Eu vou escrever em função do X, que não é um termo da PA, é um termo fantasma, é um termo acessório da nossa montagem, é puramente uma construção algébrica que a gente tem aqui. E o R, eu vou botar em função do X e do R. Então a gente vai ter X menos R sobre 2 menos R, que vai ser o A, vai ser menos 3R sobre 2. O B seria X menos R sobre 2. O C seria X mais R sobre 2. E o D vai ser X mais 3R sobre 2. Felipe, mas, porra, tem fração. Ih, fiquei com minha cara na frente, né? Deixa eu tirar minha cara aqui. Pronto. Agora é resolvido. Pô, Felipe, mas tem fração. Tá feioso isso. Cara, assim, a gente tem que rever as nossas... o que a gente define como bonito e como feio, ok? Mas o fato, eu tô olhando para uma coisa que é simétrica. Simetria na matemática é uma coisa linda de você achar, mesmo que tenha umas frações envolvidas. Olha só o detalhe. Se você faz a soma aqui, vai dar 4x. Isso é bom. Tipo, se você tem uma soma que fica em função de uma letra só, isso sempre vai ser uma coisa boa. É melhor do que trabalhar com 2 letras. Legal? Então fica a dica. Para ser sincero, 4 termos dificilmente aparece. Muito dificilmente. O mais comum são 3 termos. Fechou? Deixa eu botar minha cara aqui de volta. Só vou fazer uns detalhezinhos aqui. Uma emperequetaçãozinha. Pronto. Botar minha cara de volta. Show de bola. Com isso a gente encerra esse vídeo. No próximo a gente vai falar sobre... Esqueci. Ah tá. Sobre um modelo de questão específico que tem a ver com o termo geral. Tem a ver com o termo geral. Mas ele tem uma característica muito fundamental dentro dele. É um modelo de questão clássico dentro de progressões aritméticas. Maneiro? Daqui a pouco a gente se vê então. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse, hein? E os outros também. E se inscrever no canal. Essa coisa toda que você já deve estar careca de saber. Vamos pro próximo.